seja muito bem-vindo a mais um dia de Super Aulas Enem 2012. Uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino em parceria com o jornal Estadão, que vai garantir o seu sucesso na prova desse ano. Por isso, a partir de agora, fique ligado e acompanhe as aulas de Matemática com o professor Kolbe, Química com o professor Matheus, História com o professor Daniel, e Física com o professor Euler. Pessoal, hoje todo mundo vai ficar afiado. Vamos começar sabendo tudo sobre paralelepípedo, retângulo e cubo. Muito bem. Nesta aula nós vamos entrar no mundo da geometria, que tem tido uma frequência muito forte em todas as provas, especialmente no Enem, a quem prioritariamente essas aulas são destinadas. Mas é importante lembrar que em qualquer vestibular que seja de seu interesse, a geometria sempre terá uma parte bem representativa e, portanto, decisiva aí nas pretensões de uma aprovação. Na aula de hoje nós vamos abordar dois sólidos clássicos. Nós vamos falar no paralelepípedo retângulo e no cubo. Esses sólidos, eles têm uma presença muito forte em vestibulares, por quê? E no Enem em especial. Porque a marca dessas questões, e é a tendência atual, é a contextualização dos problemas de geometria. E esses sólidos contextualizam com muita facilidade. É muito fácil encontrar embalagens, caixas d'água, enfim, sólidos que têm exatamente o formato do nosso objetivo de hoje, que são essas figuras já citadas. Então, na tela nós temos exatamente essa ideia. Paralelepípedo retângulo e cubo. Vamos primeiramente falar no paralelepípedo retângulo. Veja, o paralelepípedo retângulo ele tem três medidas A, B e C. A grande marca desses sólidos, e por isso eles também são chamados ortoedros, está no fato de que, observe, todas as suas faces são perpendiculares entre si. Isso os torna absolutamente únicos como sólidos. E daí vem a extrema aplicabilidade desses sólidos em situações já referidas, como embalagens, como elementos estruturais, como caixas d'água. Voltando à tela. Essas medidas A, B e C são comumente representadas ou denominadas comprimento, o A, largura, o B e altura, o C. É importante observar que as fórmulas relativas a esse sólido são fórmulas de fácil aquisição. Não há nenhuma necessidade de memorização. Essencialmente, nós temos três coisas de interesse. Uma expressão que vai avaliar a área total, outra expressão que vai avaliar o volume e uma última expressão que vai avaliar a diagonal. Vamos à tela observar na sequência quem são esses elementos. Retomando, as dimensões do paralelepípedo retângulo têm essas denominações. A, B e C são normalmente as letras usadas para a representação. Veja, aí está a área total. O somatório das áreas das faces retangulares duas a duas e o volume é dado pelo produto das dimensões. Por que isso? Porque, veja, a área seria motivada na quantidade de material necessária para confeccioná-lo. Nós temos retângulos iguais 2 a 2, dois retângulos A por B, dois retângulos B por C e dois retângulos A por C. A junção de todos eles nos dá a área. E na questão volume, é importante observar que ele continua sendo um prisma. E volume de prisma, a ideia é exatamente todas as camadas, portanto, a área da base vezes a altura. Vamos voltar à tela. Cubo ou hexaedro regular. A presença do cubo ou hexaedro regular no nosso dia a dia, ela é muito forte. Tanto que, veja,
No nosso estúdio, na decoração do nosso estúdio, nós temos aqui um cubo ou um hexaedro regular. É um sólido que tem essa característica, faces perpendiculares entre si e as arestas todas iguais. Vamos voltar à tela para ver quais são os elementos do cubo que nos interessam. Vamos lá. Veja, então nós temos todas as arestas iguais, as diagonais são dois elementos que também fazem parte, a diagonal maior e a diagonal menor. Quais são os elementos que nos interessam do cubo? Também aqui é importante observar que são fórmulas de fácil aquisição, elas não dependem de memorização, o que sempre vai te dar mais segurança, é mais fácil entendê-las do que memorizá-las. Vamos voltar à tela para ver quais são essas relações. Então, nós temos uma área igual a 6A elevado ao quadrado, onde, obviamente, esse A é a aresta, e o volume igual a A elevado ao cubo. Note que a ideia, em síntese, é a mesma, né? Desta vez, nós temos 6 faces, todas iguais 2 a 2 e todas quadradas. Portanto, a área só pode ser 6 vezes A elevado ao quadrado. E o volume, nós continuamos com a ideia da área da base vezes a altura. A ao quadrado vezes A elevado ao cubo, uma expressão que tem a ver com essa denominação alternativa do sólido, que é exatamente a denominação cubo. Muito bem, agora nós vamos iniciar a parte dos exercícios, com essas fórmulas reavivadas, e a gente vai perceber rapidamente, a nossa primeira questão é uma questão que foi uma questão recente da prova do Enem, como esses sólidos se ligam facilmente às situações práticas. Vamos para a tela ver o enunciado do nosso primeiro exercício. Então, iniciando os exercícios, vamos ao primeiro. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 centímetros de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm esse formato de cubo é igual a... Aí estão as alternativas disponibilizadas. Então, entendendo o exercício, existe um chocolate em forma de paralelepípedo, outro chocolate em forma de cubo. O problema nos dá as dimensões do chocolate em forma de paralelepípedo e pede a dimensão do chocolate em forma de cubo. E nós temos uma importante informação junto que nos garante que esses volumes são iguais, ou seja, as quantidades de chocolates devem ser as mesmas. Muito bem, vamos então estabelecer a nossa resolução. Voltando à tela. Veja, se essa é entendida como sendo a barra de chocolate, de forma paralelepípeda, nós temos o comprimento igual a 18, a largura igual a 3 e a altura igual a 4, tudo em centímetros. E o nosso volume V1 igual a A vezes B vezes C. Já o volume do cubo seria novamente A elevado ao cubo, com o detalhe de que esse A é exatamente a nossa incógnita. Veja, o que nós vamos fazer agora é confrontar os dois volumes, em cima da informação que o exercício nos deu, garantindo exatamente esse fato. Voltando à tela. Como os volumes são iguais, V1 igual a V2, então nós teríamos A vezes B vezes C do paralelepípedo igual a A elevado ao cubo do cubo, que é exatamente a nossa incógnita. 18 vezes 3 vezes 4 igual a A elevado ao cubo. E aqui, veja, quando nós precisamos tirar uma raiz cúbica, normalmente a maneira mais favorável de fazermos isso é a decomposição dos fatores envolvidos, dos números envolvidos em fatores primos. Com isso, nós traduzimos esse modelo para uma aplicação de potência, onde sempre será mais fácil executar a raiz. Voltando à tela. Observe que o 18 é 9 vezes 2, 3 ao quadrado vezes 2, o 3 é o mesmo e o 4 é 2 ao quadrado. Potência de produtos de mesma base, se nós multiplicarmos, a gente mantém a base e somos expoentes. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes 3, 2 ao quadrado vezes 2. Isso nos dá 3 à terceira vezes 2 à terceira. Nesse caso, a nossa incógnita A
vai ser a raiz cúbica de 2/3 vezes 3/3. Uma propriedade da radiciação nos diz que raiz enésima de A vezes B é raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. De onde vem a nossa solução? Vamos conferir. Então, nós teríamos o A igual a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo, que nos daria 3 vezes 2 e, portanto, 6 centímetros. Quer dizer, as barras de chocolate, para atenderem à exigência de apresentarem o mesmo volume, a barra cúbica deverá ter uma aresta de 6 centímetros. Então, veja, as questões de geometria são questões onde é absolutamente possível fazer o score, desde que você se organize. E uma coisa que ajuda muito é não hesitar em fazer um pequeno desenho representando os sólidos. Você vai fixar o raciocínio com mais eficiência e vai ter mais segurança em resolver. Vamos apenas conferir a alternativa correta. Veja, nós temos, portanto, como correta a alternativa B, que nos dá a aresta do cubo igual a 6 centímetros. Vamos a um outro exercício, também dentro desse contexto, dentro dessa ideia, onde nós queremos mostrar situações do dia a dia que, com muita frequência, são cobradas. Veja, no nosso próximo exercício, nós temos uma ideia assim. Também uma questão recente do Enem, um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio, a aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. Ele quer saber o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto. Temos aí as alternativas propondo esses volumes. Então, desta vez, o Enem nos propunha uma questão onde existe um objeto que é de madeira, em forma cúbica, e dentro dele, que seria exatamente para encaixar os lápis, as canetas, existe um cubo escavado, um cubo menor. Claro que a quantidade de madeira será o quê? Como que nós vamos chegar a essa resposta? Fazendo exatamente a diferença entre os dois volumes. Agora veja, são dois cubos. Se nós entendermos que a aresta do maior é representada por A maiúsculo e a aresta do menor por A minúsculo, o que é que nós teríamos? Vamos voltar à tela. Então, o volume de madeira vai ser o volume externo menos o volume interno. Esse seria o volume externo, um cubo com uma aresta igual a 12. Como o volume é A elevado ao cubo, nós teríamos volume externo igual a 12 elevado ao cubo, 12 vezes 12 é 144, vezes 12, 1.728 centímetros cúbicos. Portanto, nós temos aí já o volume do cubo externo. Vamos agora calcular o volume do cubo interno para fazermos a subtração e veja, rapidamente, de forma muito concisa, nós chegamos até a resposta. Vamos lá então. Entendendo o cubo menor como sendo de aresta igual a 8, o nosso volume seria também A elevado ao cubo, portanto, 8 elevado ao cubo, 8 vezes 8, 64, vezes 8, 512 centímetros cúbicos. Com os dois volumes encontrados, tudo que nos cabe fazer agora é efetuar essa diferença. Vamos à tela então. 1.728 menos 512, a diferença entre os volumes, 1.216 centímetros cúbicos. Isso nos levaria, portanto, à alternativa D como sendo a alternativa correta. Nós temos mais um exercício nessa aula que agora vai exigir que a gente resgate a necessidade de uma conversão. Por que essa necessidade? Com muita frequência, os objetos envolvidos são objetos destinados, por exemplo, a conter água, uma caixa d'água. E aí, a quantidade de água é avaliada pela unidade de capacidade. Então, nós precisamos estabelecer com algum cuidado como fazer esse consórcio entre a unidade de volume e a unidade de capacidade. Vamos à tela ver o primeiro elemento que nos dá essa referência. Veja,
Então, equivalências entre unidade de volume e unidade de capacidade. São três referências essenciais na prática. Lembrar que 1 metro cúbico são 1000 litros, que 1 decímetro cúbico é 1 litro e que 1 centímetro cúbico em equivalência é 1 ml, 1 mililitro. Isso, de forma prática, sugere o seguinte: muito embora existam outras unidades de capacidade, o decalitro, o hectolitro, o centilitro, mas a prática vem consagrando sempre o litro e o mililitro. É o que você encontra num grande supermercado, onde muitas embalagens serão nos rótulos estabelecidas, né, em termos de quantidade, e a gente vai encontrar sempre essas duas unidades. Então, na verdade, o aspecto prático disso consiste no seguinte: se o seu exercício fala em mililitro, não esqueça, quem conversa com mililitro é centímetro. Se você deixar as unidades em centímetro, nenhuma dificuldade, os resultados se equivalem. A sua garrafa de água mineral, ela tem 500 centímetros cúbicos. Por quê? Porque ela tem 500 ml. Essa é a equivalência. Já em contrapartida, se o exercício fala em litro, que até aparece com mais frequência, não esqueça, quem conversa com litro é decímetro. Você transforma as unidades em decímetro e pode substituir nas fórmulas, porque as respostas se equivalem. Vamos a um exercício na sequência que vai nos dar exatamente a possibilidade de usarmos essa ideia. Vamos lá. Nós escolhemos uma questão da Universidade Federal do Paraná, mas que tem todo o perfil de estar em uma prova do Enem ou em qualquer outro vestibular, como modelo de exercício. A ideia, ao se colocar 192 litros de água em um reservatório, cujo interior tem a forma de um cubo com uma das faces na horizontal, o nível da água sobe 30 centímetros. Qual é a capacidade desse reservatório? Então, temos alternativas: 512, 640, 768, 576 e 384. A informação de que a caixa d'água está na horizontal, ela serve para garantir, né, que não há inclinação e que, portanto, a superfície da água será uma superfície horizontal. Esse é um caso onde uma representação gráfica feita no processo resolutivo, ele ajuda muito a você se organizar na resolução. Vamos à tela seguinte, veja. Nós estamos entendendo que aqui estaria a caixa d'água, com uma aresta que nós estamos denominando de A, e aqui estaria, na região indicada, os 192 litros, produzindo uma elevação de água de 30 centímetros. Note que esse volume ocupado pela água, na verdade, ele forma o que equivale a um paralelepípedo, que é o sólido que nós também trabalhamos nessa aula. E que, portanto, o volume da água equivale ao volume de um paralelepípedo, que é dimensão vezes dimensão vezes dimensão. Vamos à tela seguinte. Então, o volume da água seria A vezes A vezes a altura de água. Agora, uma coisa importante, você não poderia substituir a altura de água por 30 e comparar com 192. Centímetro e litro não são unidades correspondentes. Como nós falamos há pouco, quem conversa com litro é decímetro. Então, qual é a proposta resolutiva? Nós entendermos que a aresta A será avaliada em decímetros e transformarmos 30 centímetros em decímetros. Nós sabemos que 1 decímetro são 10 centímetros, portanto, 30 centímetros seriam 3 decímetros. Voltando à tela, é exatamente essa ideia. Adotando o A em decímetro, então, a altura de água 30 centímetros, equivalendo a 3 decímetros, nós teríamos na sequência esse volume A vezes 3, agora nós podemos confrontar com 192 litros. Isso vai nos dar A elevado ao quadrado igual a 64, o que nos dá uma aresta igual a 8 decímetros. Veja, nós precisávamos denominar essa aresta porque o volume total vai nos dar essa ideia da capacidade total. Essa vai ser a relação. Como a nossa caixa d'água é um cubo e volume de cubo é igual a A elevado ao cubo, veja o que nós temos na sequência. A capacidade total será A elevado ao cubo, 8 elevado ao cubo, e veja a grande vantagem das unidades estarem acertadas.
nós temos 512 decímetros cúbicos, que sabemos que equivale já a 512 litros. Cabe lembrar que essa caixa d'água referida no exercício é uma caixa d'água comercial, ela é vendida como sendo a caixa de 500 litros, é feito um pequeno arredondamento na denominação. Vamos conferir a alternativa correta, portanto, seria a alternativa A. Então, mais um modelo típico, característico, envolvendo essa ideia de cubo. Para nós fecharmos essa aula e consolidarmos essa ideia de transformação de unidade de volume e unidade de capacidade, que tem uma possibilidade muito real de estar no Enem ou em qualquer vestibular que você tenha interesse, vamos a mais um exercício. Vamos ao enunciado. Dessa vez, uma aplicação da Universidade Federal do Ceará. Em um reservatório na forma de um paralelepípedo foram colocados 18 mil litros de água, correspondendo a 4/5 de sua capacidade total. Se esse reservatório tem 3 metros de largura e 5 metros de comprimento, qual é a medida da sua altura? Estão aí as alternativas: 1 metro, 2 metros, 1,5, 2,5 e 3 metros. Note que, nesse caso, ele não nos dá a altura do paralelepípedo, porque, na verdade, isso não será relevante para o exercício. Ele nos dá o comprimento e a largura. Mais uma vez, um rápido esquema gráfico seria de grande valia para você entender e se organizar nessa resolução. Vamos ver como seria esse esquema. Veja, nós teríamos aqui o desenho do paralelepípedo, o A valendo 5 metros, o B valendo 3 metros, lembrando que são essas as letras que normalmente nós adotamos, e nós temos aqui 18 mil litros. Né? O volume é igual a A vezes B vezes C. Veja, nesse caso, novamente nós temos 18 mil litros. Né? Se nós temos 18 mil litros, o que é que nós queremos estabelecer? Novamente a necessidade de conversão entre unidade de capacidade e unidade de volume. E você já guardou, quem conversa com litro é decímetro. Então vamos à tela seguinte. Transformando a aresta em 50 decímetros e a outra em 30 decímetros, e levando em conta que 4/5 do volume corresponde a 18 mil litros, nós podemos fazer esse confronto. 4/5 de A vezes B vezes C é igual a 18 mil. Substituindo os elementos, nós teríamos 4/5 vezes 50 vezes 30 vezes C igual a 18 mil. Note que é possível uma simplificação. Né? Nós temos 2 zeros no lado de cá, é um produto, e 2 zeros no lado de lá. Efetuando essa simplificação, sobrariam 4 vezes 3 vezes C, portanto 12C, e no outro lado 180. Isso nos daria 180 sobre 12 igual a 15, o que nos leva a C igual a 1,5 metros. Então, essa é a altura que deverá estabelecer exatamente a condição que o exercício impunha. Né? Ele não nos deu essa altura, né? E veja, nós conseguimos obtê-la usando as condições do exercício e, o mais importante, convertendo corretamente as unidades. Confirmando a alternativa correta, seria a alternativa C, 1,5 metro a alternativa correta. Muito bem, nesta aula nós trabalhamos, portanto, o paralelepípedo e o cubo. E veja, se nós observarmos o retrospecto dos anos anteriores, na prova do Enem, esses sólidos é encontro marcado. Porque em todas as provas do Enem até então, se nós pegarmos alguns anos aí de retrospectiva, esses sólidos, de algum jeito, estiveram na prova. A possibilidade de você fazer o score é total. Tá? Até uma próxima. Agora que o clima das superaulas vai esquentar pra valer. Vem aí o professor Matheus falando de combustão, queima e explosão. Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho aí a respeito das reações de combustão, que é a mesma coisa que queima ou explosão.
Essa é a reação mais usada quando se quer obter energia. Aí nos motores dos carros, quando se pensa na boca do fogão para fazer uma comidinha, quando se fala aí nas termoelétricas, né, para obtenção aí de energia elétrica. Quando se fala em queima, quando você vê alguma coisa queimando, nós temos aqui normalmente 3 fases nessa chama. Você tem aqui uma parte azul, essa parte azul é onde a combustão está começando a acontecer. É a mistura do combustível com o oxigênio, com o comburente aí do ar. E aí a hora que você passa o dedo aqui, olha, você não queima, né? Que é a parte fria da chama. Na parte amarela é onde acontece a combustão incompleta. Nós vamos mostrar como é que se equaciona daqui a pouquinho. E a parte mais quente da chama é uma parte invisível, que sobrepõe aqui essa parte amarela. E para a gente mostrar isso, para mostrar que é a parte mais quente, quando a gente aproxima aqui do papel, olha, veja que eu não preciso encostar lá, olha, que nós já temos aqui a combustão. E para não pegar fogo no estúdio, vamos apagar aqui, olha. Quando se fala na reação de combustão, lógico que a gente tem que pensar aí nos combustíveis convencionais, né? E aí temos aí os derivados de petróleo, que é quando se fala no combustível fóssil, e no etanol. E aí eu queria que você acompanhasse na tela toda essa sequência de equacionamento para a gente ver todas as reações que acontecem numa queima. Acompanhe aí comigo. Pegando como exemplo aí os combustíveis fósseis, né? Combustível fóssil, essencialmente os derivados de petróleo, é uma grande mistura de hidrocarbonetos que a gente pode representar aí por CXHY. E o etanol, né, o nosso grande combustível obtido da cana-de-açúcar, a gente representa aí por C2H5OH. Quando se fala em reação de combustão, é a reação com o oxigênio, né? O oxigênio presente aí no ar. A maior parte do combustível sofre a combustão completa, produzindo aí gás carbônico e água, que é aquela parte mais quente da chama. Só que uma pequena parte do combustível sofre combustão incompleta, produzindo aí CO e água e carvão em água. CO e água e carvão em água são as combustões chamadas aí de incompleta ou então combustão parcial. Só que o que entra no motor para fazer a combustão é o ar atmosférico. Então, além do oxigênio, nós também temos a presença do nitrogênio. O nitrogênio é uma substância que apresenta uma reatividade muito pequena. Mas dentro do motor, com bastante temperatura, a pressão exercida pelos pistões lá no motor, o nitrogênio acaba reagindo um pouquinho. E sai aí nos canos de escapamento também o NO. O nitrogênio N2 é muito pouco reativo. Mas o NO é uma substância muito reativa. Assim que sai dos canos de escapamento, ele se transforma instantaneamente em NO2. Nos combustíveis derivados de petróleo, está aí nos combustíveis fósseis, nós ainda temos certas quantidades de enxofre. Esse enxofre reage com o oxigênio e produz o SO2. E esse SO2, em contato com o ar atmosférico, se transforma em SO3. E ainda, no caso dos combustíveis fósseis, nós temos também hidrocarbonetos não queimados, quer dizer, que passam aí por todo o processo sem sofrer a combustão. E no caso do etanol, nós temos a produção ainda do etanol, que é o C2H4O, que é um aldeído, que trata-se de uma substância aí bastante tóxica. Agora a gente tem que dar uma olhadinha no que essas substâncias, né, que saem aí nos canos de escapamento, lançadas na nossa atmosfera, podem causar de mal. Quando se fala aí no gás carbônico, o CO2, é um óxido ácido, né, em contato com a água da chuva, forma o H2CO3, que é a chuva ácida em ambiente não poluído, né? Mas o H2CO3 é um ácido muito fraquinho, né? O H2CO3 é uma substância muito instável, volta a se decompor em gás carbônico e água. Quer dizer, a acidez da chuva no ambiente não poluído, essa não faz mal para ninguém. O grande problema do CO2 é que, aliás, o problema é o seu excesso. Porque, naturalmente, numa atmosfera despoluída e seca, nós temos cerca de 0,03% de gás carbônico. E essa quantidade de gás carbônico, de 0,03%, é fundamental porque o CO2 ele retém calor aqui na Terra. E essa retenção de calor é chamado de efeito estufa, que é um fenômeno natural e fundamental para o controle térmico da Terra. Mas nos canos de escapamento, saindo essa quantidade excessiva de CO2, a retenção de calor ficou maior. E com essa retenção de calor maior, houve um aumento na temperatura média da Terra. É por isso que o CO2 é apontado como o grande vilão aí do aquecimento global. Uma outra substância que a gente tem que comentar é o monóxido de carbono, CO. Essa substância, esse gás, é uma substância altamente tóxica.
Só para lembrar um pouquinho, o transporte de gases dentro do nosso organismo, quando a gente respira, o oxigênio vai lá para o pulmão, jogado na corrente sanguínea, a hemoglobina se liga ao oxigênio, né? E essa ligação do oxigênio com a hemoglobina é uma ligação muito instável. Mas aí a hemoglobina consegue carregar um pouquinho o oxigênio. Mas como essa ligação é instável, essa ligação se quebra. Aí vem uma outra hemoglobina, carrega mais um pouquinho, que se quebra, carrega mais um pouquinho, até chegar o oxigênio à célula. Quando o oxigênio é entregue aí à célula, a mitocôndria, né, pega o oxigênio, faz oxidação celular, ciclo de Krebs, produz ATP e produz energia e produz gás carbônico. Esse gás carbônico é lançado na corrente sanguínea. Aí a hemoglobina se liga ao CO2, só que essa ligação entre hemoglobina e gás carbônico também é uma ligação instável, então ela se quebra rapidinho. Mas a hemoglobina carrega um pouquinho, a ligação quebra, vem uma outra hemoglobina, pega o CO2, carrega mais um pouquinho até chegar aos pulmões, onde nós jogamos isso para a atmosfera. O monóxido de carbono com a hemoglobina forma uma ligação estável. Então, se eu estou num ambiente onde tem uma quantidade, nem precisa ser muito grande, de monóxido de carbono, conforme a gente vai respirando, esse CO que cai na corrente sanguínea, a hemoglobina se liga ao CO e essa ligação demora para quebrar. Se essa ligação demora para quebrar, quer dizer que essa hemoglobina não vai se ligar ao oxigênio. E se não vai se ligar ao oxigênio, vai começar a faltar oxigênio aí nas células. Pode causar até a morte. É por isso que a gente não pode ficar esquentando um carro dentro de uma garagem fechada. Essa substância, o monóxido de carbono, é o responsável por aquela placa que aparece em alguns túneis um pouquinho mais longos que vem escrito assim: em caso de congestionamento, desligue o motor. Uma outra substância que a gente também tem que levar em conta é a fuligem. A fuligem é o carvão, é o único produto sólido da combustão. O nosso pulmão, ele sabe trabalhar direitinho com substância gasosa. Com substância sólida ele não é muito bom, não. Então é por isso que pessoas que moram ou trabalham em regiões metropolitanas, como respiram muito dessa fuligem, que ele fica em partículas, né, muito pequenininhas aí na atmosfera, isso daí vai para o pulmão e a eliminação é dificultada. A fuligem é o grande responsável por doenças respiratórias como rinite, asma, bronquite, tão comuns em pessoas que trabalham ou moram nessas regiões metropolitanas. Durante a combustão, nós mostramos, né, que o que entra para fazer a combustão é o ar atmosférico, e aí você tem a entrada de nitrogênio e oxigênio. O nitrogênio é uma substância que a sua estabilidade é muito grande, é uma substância muito pouco reativa, mas dentro do motor acaba reagindo um pouquinho. O N2 reage com o O2 produzindo NO. Esse NO, quando sai do cano de escapamento, ele se transforma instantaneamente em NO2. Devido à baixa reatividade do nitrogênio, a quantidade desses óxidos de nitrogênio que saem aí dos canos de escapamento é uma quantidade muito pequenininha. Só que a nossa frota ela é de milhões de carros, né? Pra você ter uma ideia, o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, ele é um gás de coloração castanha. Quando a gente observa uma região metropolitana que está aí um tempo sem chover, qual que é a coloração do céu? É castanho, né? Por conta da quantidade excessiva desse gás. Quer dizer, a quantidade que sai em cada cano de escapamento é pequena, mas como a nossa frota é de milhões de carros, essa quantidade fica alarmante. O NO2, ele é o principal responsável pela poluição do ar com o ozônio. Acompanhe a reação comigo aí na tela. O NO2 presente na atmosfera reage com o oxigênio do ar, produzindo NO e ozônio. Lembra, o NO ele se transforma rapidamente em NO2, que vai reagir com mais oxigênio para produzir mais NO e lançar mais ozônio aqui na atmosfera. O ozônio ele é muito importante lá na estratosfera. A cerca é uma altitude de 10 a 40 quilômetros em relação ao nível do mar, que lá ele filtra os raios solares. O ozônio aqui na nossa atmosfera, ele é altamente prejudicial porque é uma substância muito oxidante. Uma outra substância que a gente também tem que falar é a respeito aí do SO3, que são os óxidos de enxofre. Esses são produtos da combustão só dos derivados de petróleo, só dos combustíveis fósseis em geral. Aliás, os derivados de petróleo são classificados aí como mais poluentes quando comparado, por exemplo, ao etanol, por lançarem na atmosfera esses óxidos de enxofre. O SO3, ele é um óxido ácido, que em contato com a água da chuva vai produzir um ácido. Então acompanhe a reação comigo aqui na tela.
O SO3 presente aí na atmosfera, em contato com a água da chuva, nós temos a produção do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, um ácido bastante forte, né? E ainda, quando você tem aí a chuva, o NO2, aquela substância que apresenta a coloração castanho, também reage com a água da chuva, produzindo o HNO2 e o HNO3. O HNO2 é o ácido nitroso e o HNO3 é o ácido nítrico. Nós tínhamos comentado que a chuva ácida em ambiente não poluído formava lá o H2CO3, que é o ácido carbônico, que esse daí não faz mal para ninguém. Agora nós estamos mostrando que em função da poluição, nós temos aí a formação do ácido sulfúrico, temos a formação do ácido nitroso, que é o HNO2, e do ácido nítrico, quer dizer, em quantidades bastante consideráveis. Quer dizer, num ambiente poluído, a chuva é muito mais ácida do que num ambiente não poluído. Algumas medidas mostram que em regiões metropolitanas, como São Paulo, por exemplo, a chuva chega a ser 1000 vezes mais ácida do que num ambiente não poluído. Mas o que as autoridades estão fazendo em relação a isso, né? Todas essas substâncias lançadas nesse cano de escapamento em quantidades excessivas, com todos esses problemas que a gente acabou de citar. Bom, primeiro, que as empresas que produzem aí os derivados de petróleo têm que passar esses derivados de petróleo por uma purificação para diminuir a quantidade de enxofre. Então hoje, a gasolina, o diesel, o que a gente se utiliza, já tem uma quantidade de enxofre menor que tinha aí no passado. E além disso, toda a tecnologia, né? Hoje com toda a tecnologia que a gente tem, injeção eletrônica, todos os motores com funcionamento muito melhor, o rendimento é muito maior. Então a quantidade de combustões incompletas, ela é muito menor. Só que a frota aumenta violentamente a cada dia. E o que está sendo feito em relação a isso? Os carros mais modernos saem com um aparelhinho que é chamado de conversor catalítico. Conversor, porque dentro dele vão acontecer aí uma série de reações. E catalítico, porque é um aparelho que nós vamos mostrar daqui a pouquinho o seu funcionamento, ele segura todos esses produtos da combustão do lado durante um certo tempo, para que seja possível a ocorrência de reações. Só que o tempo que eles ficam lá dentro não é suficiente para a reação acontecer. Por isso que dentro dele tem que ter algumas substâncias que são chamadas de catalisadores. Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade da reação. Quer dizer, vão acontecer reações na presença de catalisador, quer dizer, com alta velocidade. E aí eu queria que você acompanhasse comigo aqui na tela todo o funcionamento de um catalisador. Acompanhe aqui comigo. A gente chama de catalisador, né, o que corretamente tem que ser chamado aí de conversor catalítico. Dentro do motor são produzidas aquele monte de substâncias, né, o CO2, o CO, a água, o carvão, que é o único produto sólido da combustão, o NO, SO2 e CXHY é por conta dos combustíveis fósseis, né, essencialmente os derivados de petróleo, e o C2H4O só por causa do etanol. Todas essas substâncias saem pelos canos de escapamento. Agora, nos carros que tem esse conversor catalítico, na boquinha do cano de escapamento, lá pertinho do motor, tem aqui esse aparelho. Esse aparelho, ele é uma grande colmeia de abelhas, né? Ele tem um monte de pequenos buracos justamente para conseguir reter toda essa mistura de gases, toda essa mistura de substâncias, para que seja possível a ocorrência da reação. Então, esquematicamente, olha só o que nós temos. Você tem aqui toda essa mistura gasosa e eu tenho aqui essas barreiras, olha, que vão dificultar a saída de gás. Então, para ele conseguir sair, ele vai ter que percorrer aqui, olha, vai ter que fazer todo esse percurso para conseguir sair aqui para a atmosfera. Só que com o gás carbônico, com a água e com o SO3, não tem o que fazer. Eles passam por esse aparelho aqui como se nada tivesse acontecido. Agora, esse aparelho, ele foi idealizado especialmente por causa do NO. Acompanha comigo essa sequência de reações. Olha só, o NO, aqui dentro, em um determinado momento, ele vai se transformar em N2 e O2. Aí, esse oxigênio que foi produzido aqui dentro do aparelho, olha, ele vai reagir com o monóxido de carbono, com o CXHY, com o C2H4O e vai produzir gás carbônico e água. Então, quer dizer que dentro desse aparelho, nós vamos ter a produção de uma quantidade de nitrogênio, que vai ser lançado pelo cano de escapamento, nós vamos ter aqui o lançamento aí de água e CO2, uma quantidade um pouquinho maior, mas em compensação, não vai ser lançado o NO, nem CO, nem CXHY, e nem o C2H4O.
Então aqui, além disso, né, a gente tem aqui a fuligem. A fuligem é o único produto sólido aí da combustão, né? E aí, essa fuligem, conforme vai passando aqui por dentro desse conversor catalítico, ele também fica retido. Então um carro que tem aí o conversor catalítico, a quantidade de fuligem que sai no cano de escapamento é uma quantidade bem menor. Se bem que sempre sai, né? Porque quando a gente pega aí qualquer que seja o combustível usado pelo carro, se você passa o dedo dentro do cano de escapamento, ele sai preto, né? O responsável é exatamente a fuligem. Mas voltando aqui a essa tela, acompanha aqui, olha. Essas aqui são todas as substâncias que são lançadas num cano de escapamento de um carro que não tem conversor catalítico. E essas aqui são as substâncias que são lançadas no motor de um carro que tem o conversor catalítico. Quer dizer, o conversor catalítico faz com que o lançamento de substâncias aí na atmosfera sejam substâncias muito menos prejudiciais sem a sua utilização. Então é por isso que a gente tem que aprovar o conversor catalítico e tem que incentivar aí o seu uso. E aí chega a ser alguns absurdos, né? Porque esse aparelho ele é relativamente caro e depois de um tempo, é lógico, como qualquer outra peça, ele tem um tempo de vida útil, ele vai ter que ser trocado. Você lembra que nós mostramos o aparelho agora há pouco? Lá o conversor catalítico era uma colmeia de abelhas. Hoje, quando você tem o carro vistoriado, aí, uma batida qualquer dos policiais, eles dão uma olhadinha para ver se tem um conversor catalítico. Mas quando quebra o conversor catalítico, o motorista, ao invés de trocar, sabe o que eles fazem? Eles quebram aquela colmeia, quebram e voltam lá. A hora que o policial olha, está lá o conversor catalítico, mas ele não está funcionando. A esperteza contribuindo aí para que o planeta fique ainda pior, né? Mas veja bem, mas e você? O que está fazendo, né? As autoridades estão forçando aí os que comercializam aí o petróleo a passar por uma purificação para que se tenha aí menores quantidades de enxofre. A indústria automobilística aumentando a tecnologia dos motores para ter mais combustão completa, o conversor catalítico para diminuir aí os poluentes. E nós, o que estamos fazendo, né? Mas o que a gente pode fazer? Onde é que eu posso contribuir para essas reações de combustão? Primeiro, eu posso usar menos carro. Só que a gente sabe que isso nem sempre é possível. Mas se for possível, por favor, um sacrifíciozinho. E afinal de contas, né, uma caminhada não faz mal para ninguém, aliás, faz muito bem. E outra coisa, né? Antigamente tinha um ditado que dizia assim, que todo homem ele tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. E é lógico que esse ditado continua valendo, porém, com algumas evoluções, né? Porque o homem tem que escrever um livro mesmo, tem que deixar aí todos os seus experimentos aí para a posteridade, né? Tem que ter um filho, e um filho só, porque vocês custam caro pra caramba. Agora tem que plantar árvore, mas não é uma árvore, nós temos que plantar muita árvore. É aí que a gente pode dar uma contribuição significativa aí para o planeta. Acompanha comigo aí na tela essa tão famosa e maravilhosa reação. Dá uma olhadinha aqui comigo. A reação de fotossíntese. Os vegetais absorvem o gás carbônico da atmosfera, que é exatamente isso que a gente quer, né? Tirar o CO2 para diminuir essa intensificação do efeito estufa. Absorve a água líquida aí do solo. Com a luz que é proveniente aí do sol, ele faz essa reação, produzindo aqui o C6H12O6, que é o seu alimento, né? Que faz com que a planta aí cresça, levando o gás oxigênio aí novamente para a atmosfera. Essa reação de fotossíntese é o que é chamado aí de sequestro de carbono. Então, quando se fala em sequestro de carbono, quer dizer, a plantação aí de árvores, de vegetais em geral, para se retirar o gás carbônico aí da atmosfera. Então, essa coisa de sustentabilidade, que parece que está tão distante, né, que eu não posso ajudar em nada, está aí. Então, você que ainda é novo, não esqueça. Escreva um livro. Tenha um filho. E plante muitas árvores. O planeta pede a sua ajuda. Valeu? Até a próxima, foi um prazer. Tchau. Fala a verdade, aprender com um time de profissionais com grande experiência no ensino pré-vestibular faz toda a diferença, né? Agora chegou a hora daquelas dicas que vão te deixar preparado para encarar o Enem e aqueles dias antes da prova.
Procure manter a concentração mesmo depois do primeiro candidato entregar o gabarito preenchido para o fiscal. Se depois disso você ficar olhando muito para o relógio, pode se desconcentrar. Tente cronometrar o tempo de estudo para que nesse mesmo período se tenha produtividade cada vez maior. Por exemplo, se a prova tem duração de 5 horas, você precisa estar preparado para resolvê-la em 4 horas. Por isso é preciso ter desenvolvido um método próprio de estudo. Chegou a hora de dar aquela paradinha para você descansar, recuperar o fôlego para as próximas aulas. Em 10 minutos a gente está de volta.
E aí, deu para descansar um pouco? Pronto para retomar o segundo bloco de super aulas de hoje? Então, vamos lá! Mas antes, eu quero lembrar que as inscrições para o vestibular do Centro Tecnológico Positivo estão abertas. São 29 cursos superiores de tecnologia que oferecem formação rápida, prática e voltada para as demandas das empresas. E para 2013, o Centro Tecnológico tem uma grande novidade. Será criada a Academia de Ciências Aeronáuticas Positivo. Por meio da academia, serão oferecidos 3 novos cursos superiores de tecnologia: pilotagem profissional de aeronaves, tecnologia de manutenção de aeronaves e gestão de transporte aéreo. Conheça esses e outros cursos do ctup.com.br e inscreva-se para o vestibular. Bem, vamos continuar? Vem aí uma super aula de história para você exercitar as habilidades exigidas no Enem. É com você, professor Daniel. Olá, tudo bem? A relação entre pessoas e grupos e as instituições sociais, políticas e econômicas constitui um campo bastante vasto dentro da história e exige capacidade de seleção, análise e crítica. E o Enem vem explorando bastante esse campo. Por isso, vamos trabalhar um pouco os assuntos que compõem a terceira competência do Enem e as suas habilidades, a saber: Competência de área 3. Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Habilidade 11. Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Habilidade 12. Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Habilidade 13. Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para as mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Habilidade 14. Comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Habilidade 15. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Há uma gama realmente vasta de associações possíveis nessa competência. Um caminho para fazermos um recorte correto é observarmos os objetos de conhecimento propostos pelo MEC e que se enquadram na competência exigida. Vamos acompanhar alguns exemplos. Formação territorial brasileira, as regiões brasileiras. Políticas de reordenamento territorial. As lutas pela conquista da independência política das colônias da América. Grupos sociais em conflitos no Brasil imperial e a construção da nação. Políticas de colonização, migração, imigração e emigração no Brasil, nos séculos XIX e XX. Estado Novo no Brasil e ditaduras na América. A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos, direitos civis, humanos, políticos e sociais. Direitos sociais nas constituições brasileiras. Políticas afirmativas. Vida urbana, redes e hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial. É um mundo de coisas, não? Vamos então afunilar um pouco mais nosso olhar e verificar de que maneira alguns desses assuntos poderiam ser tratados na prova do Enem. Lembrem que a prova do Enem trabalha com a ideia de tessitura entre competência, habilidade e objetos de conhecimento. Por isso, ao falar, por exemplo, de ocupação territorial, devo observá-lo sob a ótica, digamos, da habilidade 11, da competência 3. Um caminho usado pela prova é trabalhar um texto de um documento histórico ou de um especialista. Partindo do texto, verifica-se a capacidade de interpretação e de relacionamento com o que se estudou, evidente. Um exemplo de texto sobre o tema que estamos analisando poderia ser o seguinte: A ocupação econômica das terras americanas constitui um episódio da expansão comercial da Europa.
Não se trata de deslocamentos de população provocados por pressão demográfica, como fora na Grécia, ou de grandes movimentos de povos determinados pela ruptura de um sistema cujo equilíbrio se mantivesse pela força. Caso das migrações germânicas em direção ao ocidente e sul da Europa. O comércio interno europeu, em intenso crescimento a partir do século XI, havia alcançado um elevado grau de desenvolvimento no século XV, quando as invasões turcas começaram a criar dificuldades crescentes às linhas orientais de abastecimento de produtos de alta qualidade, inclusive manufaturas. O início da ocupação econômica no território brasileiro é, em boa medida, uma consequência da pressão política exercida sobre Portugal e Espanha pelas demais nações europeias. Nestas últimas, prevalecia o princípio de que os espanhóis e portugueses não tinham direito senão aquelas terras que houvessem efetivamente ocupado. A miragem do ouro que existia no interior das terras do Brasil, a qual não era estranha a pressão crescente dos franceses, pesou seguramente na decisão tomada de realizar um esforço relativamente grande para conservar as terras americanas. Em embargo, os recursos de que dispunha Portugal para colocar improdutivamente no Brasil eram limitados e dificilmente teriam sido suficientes para defender as novas terras por muito tempo. A Espanha, cujos recursos eram incomparavelmente superiores, teve que ceder à pressão dos invasores em grande parte das terras que lhe cabiam pelo Tratado de Tordesilhas. Para tornar mais efetiva a defesa de seu quinhão, foi-lhe necessário reduzir o perímetro deste. Demais, fez-se indispensável criar colônias de povoamento que reduzia a importância econômica, como no caso de Cuba, com os fins de abastecimento e de defesa. Coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas, que não fosse a fácil extração de metais preciosos. Somente assim seria possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. Das medidas políticas que então foram tomadas, resultou o início da exploração agrícola das terras brasileiras, acontecimento de enorme importância na história americana. Letra A. A ocupação territorial brasileira era o desdobramento natural da política de expansão portuguesa desde o século XI. B. A ocupação territorial brasileira foi fruto de um grande arranjo de nações que viam nos recursos naturais da nossa terra a salvação para o crescimento populacional europeu. C. A ocupação territorial brasileira foi a solução para alocar população excedente do Império Colonial Português na Ásia e na África. D. A ocupação territorial brasileira foi idêntica à realizada pelos espanhóis em seus territórios. Letra E. A ocupação territorial brasileira foi a solução possível para cobrir os gastos com a defesa do território até a descoberta de riquezas minerais. O texto permite responder a questão sem muita dificuldade? Você percebe que a intenção da questão é a de verificar a sua competência em se posicionar diante de situações nas quais o papel institucional de Portugal na formação do Estado brasileiro é questionado? E para que serve isso? Sem dúvida, para conhecermos melhor nossa origem, como território, população e Estado, fatos que até hoje exercem uma influência expressiva em nosso modo de ver e atuar no nosso país. E a resposta certa é a letra E, certamente. Outra forma de explorar o tema é partindo de uma imagem ou mesmo de um gráfico, exigindo um esforço de compreensão e análise do aluno. Relacionado ao objeto de conhecimento face à competência que a prova deseja verificar. Acompanhe. À medida que a população urbana cresce, áreas naturais se convertem em áreas urbanas, nas quais os recursos naturais são sobrepujados pela massa populacional. Este processo de transformação do espaço natural em espaço construído denomina-se antropização, que se refere às modificações provocadas pelo homem no meio ambiente. Na verdade, o que é relevante na transformação do espaço natural em espaço urbano é que este assume um caráter irreversível, cristalizando-se em espaço construído. Levando em conta os 2 últimos censos demográficos para o Brasil, se constata que no âmbito dos municípios brasileiros há alguns padrões presentes pela totalidade do território.
Partindo do texto e da análise do mapa, o Enem pode fazer uma série de questionamentos. De que maneira o estudo implica uma demonstração do risco da área de florestas no Brasil? Ou ainda, de que maneira o mapa nos informa a respeito da mobilidade territorial brasileira e qual a sua tendência? No campo da proposição de ideias, por que é razoável imaginar que o governo deveria buscar soluções para evitar o fenômeno da urbanização em áreas de preservação ambiental? Enfim, seria possível fazer uma prova inteira em cima da análise dos dados e do texto que ouvimos e lemos. Vamos agora abordar uma outra possibilidade de questionamento dessa competência, focando a habilidade 13, que é a seguinte: analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Segundo o historiador Boris Fausto, a mudança política ocorrida no Brasil no final do século XIX, conhecida como Proclamação da República, foi resultado de dois fatores predominantes: o enfraquecimento político do Império, principalmente após o fim da escravidão, e a ação de duas forças, o Exército e os cafeicultores do Oeste Paulista. Pois bem, eis um exemplo de como o Enem pode cobrar essa habilidade, exigindo de vocês uma compreensão de como o Exército e cafeicultores do Oeste Paulista contribuíram para a mudança da estrutura do poder no Brasil no fim do século XIX. Vamos ver mais um exemplo. O grande estopim que colocaria os militares em cena e determinados a tomar o poder através de um golpe seria o discurso de João Goulart e Leonel Brizola, feito no dia 13 de março de 1964, na Central do Brasil, Rio de Janeiro. Nesse, os dois anunciavam a reforma de base, reforma agrária e um novo plebiscito para aprovar uma nova Constituição e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. Os militares sabiam que o povo apoiaria o projeto e então não perderam tempo. Aliaram-se aos políticos da UDN e ao governo norte-americano para deflagrar o golpe. A Igreja Católica iniciou o apoio contra a ameaça da esquerda, mobilizando o povo através da Marcha da Família com Deus pela Liberdade contra o governo e para dar legitimidade ao golpe militar. A queda foi inevitável e os militares permaneceram com o poder no Brasil de 1964 até 1985. O texto, embora enfoque especificamente um momento do processo de crise que resultou no golpe de 64, oferece-nos um mosaico de intervenções sociais, políticas e econômicas como fatores da ruptura institucional que ocorreu no Brasil em 64, acabando com a chamada democracia populista, que se instalara no país após o fim do Estado Novo em 1945. Destaquemos esses personagens. Que personagens o texto nos revela como responsáveis pela articulação que resultou na queda do presidente Goulart? Primeiro, os militares, que se aliam aos partidos dos grupos liberais e empresários ligados ao capitalismo internacional, como era o caso da UDN. Por outro lado, aparece também o próprio governo norte-americano como protagonista desse processo. Além desses, o texto também destaca a Igreja Católica, na sua ala mais conservadora, que mobiliza o povo contra o governo, usando o perigo comunista, anticristão, como motivo de mobilização. Para o texto, esses personagens tiveram um papel decisivo no golpe, tornando inevitável sua realização. Para terminar, vamos ver dois exemplos de como o Enem já explorou essa competência. Movimento Caras Pintadas. O movimento representado na imagem, no início dos anos de 1990, arrebatou milhares de jovens no Brasil. Nesse contexto, a juventude movida por um forte sentimento cívico. Aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Diretas Já. B. Manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da lei da ficha limpa. C. Engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações. D. Espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias armadas. E.
tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou o processo de impeachment do então presidente Collor. Interessante, não? Veja como, de fato, a competência, as habilidades e os objetos de conhecimento se associam para cobrar de você conhecimento histórico, reflexão e posicionamento. A resposta é a letra E. Vejamos mais esse exemplo. Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o conflito e o confronto têm sido os motores de construção democrática. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática. Por quê? A. Determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. B. Aumentam o clima de tensão social na sociedade civil. C. Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. D. Privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais. E. Propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. Creio que esses exemplos revelam com clareza a variedade de questionamentos possíveis em torno dessa competência. Aqui, nesse caso, o destaque é a ação da chamada sociedade civil organizada e seu papel para forçar o Estado a cumprir sua função social. A resposta certa é a letra C. É isso aí. Espero que tenha sido proveitoso e útil para a sua preparação para o Enem. Até a próxima. E para encerrar, nós vamos continuar a conhecer um pouco mais de história, só que numa super aula de física. O professor Euler vai nos apresentar a evolução histórica da gravitação universal. Olá, moçada, tudo bem? Meu nome é Euler e eu sou professor de Física do curso Positivo. Nessas nossas revisões a respeito do Enem, nós vamos tratar de diversos assuntos, sendo que no encontro de hoje nós vamos falar a respeito da evolução histórica da gravitação universal, tema que tem aparecido frequentemente nas provas do Enem. Para a gente começar, eu queria mostrar para vocês quais são as habilidades relacionadas a esse tema. Como você sabe, a prova do Enem ela é baseada em habilidades e competências. Então não se pode de forma alguma desprezar o conhecimento a respeito dessas habilidades. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha aqui, ó. Habilidade número 3. Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas. Durante esse nosso encontro de hoje, eu vou mostrar para vocês que, ao longo da história, diversas concepções a respeito do universo, a respeito, por exemplo, da posição da Terra e do Sol, diversas concepções foram criadas por vários cientistas e às vezes até pelo senso comum. Nós vamos fazer o confronto entre essas ideias todas. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usada nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Essa habilidade aqui é certamente a mais frequente nas questões do Enem. Porque é lógico, quando você pega uma questão qualquer, essa questão é composta de diversos elementos. É composta do texto discursivo, o texto em si, ela é composta às vezes por um infográfico, uma tabela, um gráfico, e saber relacionar essas várias formas de linguagem é uma habilidade essencial para qualquer candidato. E a habilidade 20, caracterizar causas ou efeito dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Falando a respeito de gravitação universal, obviamente estaremos tratando aqui do movimento de corpos celestes, o que se enquadra muito bem com essa habilidade. Além das habilidades, é importante que o aluno tenha também um conhecimento a respeito dos objetos, né? O que seriam, na verdade, os conteúdos que a gente costuma falar ali no ensino médio. Quais são os objetos de conhecimento associados a essa aula de hoje aqui? A mecânica e o funcionamento do universo. Então, estaremos tratando de força-peso,
aceleração gravitacional, lei da gravitação universal, leis de Kepler e movimentos de corpos celestes. Para iniciar a aula de hoje, eu queria falar com vocês a respeito da diferença de concepção da época de Ptolomeu e depois da época de Copérnico a respeito das posições da Terra ou do Sol. Para isso, vamos começar falando de Ptolomeu e o geocentrismo. Para Ptolomeu, nascido no ano 100, falecido no ano 170, a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam ao redor dela em órbitas circulares. É o que mostra essa figura aqui, ó. Ao centro, a Terra, ao redor dela, a Lua gravitando, e os outros planetas conhecidos na época e também as estrelas. Ainda o Sol girando ao redor da Terra. Bom, o outro modelo que a gente pode comentar é o modelo do heliocentrismo de Copérnico. Copérnico, nascido no ano de 1473 e falecido em 1543, ao encontrar algumas inexatidões nas concepções de Ptolomeu, ele formulou a teoria chamada de heliocentrismo. Para Copérnico, o Sol é que seria considerado o centro do universo, tendo a Terra, a Lua e os planetas girando em órbitas circulares ao redor dele. Dá uma olhada aqui, ó. Agora, o Sol estaria no centro, eles consideravam que seria o centro do universo, e os outros planetas, os planetas, assim como a Terra, estariam orbitando ao redor do Sol. Outro tema importante dentro da gravitação universal são as chamadas leis de Kepler. Aproveitando os trabalhos de Tycho Brahe, nascido em 1546 e falecido em 1601, e estudando o planeta Marte por cerca de 30 anos, o Kepler, nascido em 1571 e falecido em 1630, ele estabeleceu as seguintes leis. Primeira lei, lei das órbitas. A trajetória dos planetas ao redor do Sol é elíptica, sendo que o Sol fica em um dos focos dessa elipse. Eu queria mostrar para vocês uma pessoa falando a respeito dessas leis de Kepler, porque qualquer comentário que eu faça aqui, de forma alguma se compara ao comentário do famoso astrônomo chamado Carl Sagan. Carl Sagan, para quem não conhece, ele teve um programa de televisão durante muito tempo, passou tanto nos Estados Unidos como no Brasil, como diversos outros países, que era o programa chamado Cosmos. E eu queria mostrar para vocês a interpretação de Carl Sagan para essas leis de Kepler. Então, primeiro vamos soltar aqui o videozinho falando da lei das órbitas. Em tal órbita, o Sol não está no centro, mas sim descentrado. Está em um foco da elipse. Quando um dado planeta está no ponto mais distante em sua órbita do Sol, ele se move mais devagar. Ao se aproximar do ponto próximo, ele acelera. É por tal movimento que nós descrevemos os planetas como sempre caindo em direção ao Sol, mas nunca o atingindo. A primeira lei de Kepler do movimento planetário é simples assim. Um planeta se move em elipse com o Sol em um foco. A segunda lei de Kepler é a chamada lei das áreas. O raio vetor de um planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. Vamos dar uma olhada, mais um videozinho com Carl Sagan. Enquanto o planeta se move ao longo de sua órbita, ele cobre, em um dado período de tempo, uma área imaginária em forma de cunha. Quando o planeta está longe do Sol, a área é comprida e fina. Quando o planeta está próximo do Sol, a área é curta e atarracada. Embora as formas dessas cunhas fossem diferentes, Kepler descobriu que suas áreas são exatamente as mesmas. Isto permitiu uma descrição matemática precisa de como um planeta muda sua velocidade em relação à sua distância do Sol. Agora, pela primeira vez, os astrônomos podiam predizer exatamente onde um planeta estaria de acordo com uma lei simples e invariável. A segunda lei de Kepler é esta. Um planeta cobre áreas iguais em tempos iguais. A terceira lei de Kepler ela é conhecida como lei dos períodos. O quadrado do período orbital dos planetas ele é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Mais uma vez, eu quero mostrar Carl Sagan falando a respeito dessa lei. Muitos anos depois, Kepler apresentou a sua terceira e última lei do movimento planetário. Uma lei que relaciona o movimento dos vários planetas a cada um e que põe corretamente em ordem o mecanismo do sistema solar.
Ele descobriu um relacionamento matemático simples entre o tamanho da órbita de um planeta e a velocidade média na qual ele viaja em torno do Sol. Isto confirmou a sua antiga crença de que deve haver uma força no Sol que move os planetas. Uma força mais forte para os planetas internos, mais rápidos, e mais fraca para os outros planetas externos, mais lentos. Isaac Newton mais tarde identificou essa força como gravidade, respondendo finalmente à pergunta fundamental: o que faz os planetas se deslocarem? A terceira lei, ou lei harmônica de Kepler, diz que os quadrados dos períodos dos planetas, o tempo para eles completarem uma órbita, são proporcionais aos cubos, a terceira potência de suas distâncias médias do Sol. Então, quanto mais longe um planeta está do Sol, mais lentamente ele se move, mas de acordo com uma precisa lei matemática. Agora que nós já vimos as chamadas leis de Kepler, é importante falar também da lei de Newton da gravitação universal. Isaac Newton, nascido em 1642, falecido em 1727, foi quem percebeu que duas massas quaisquer sempre se atraem. Essa força, chamada de atração gravitacional, ela é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Bom, para que você possa entender bem a chamada lei de Newton da gravitação universal, eu vou estabelecer uma comparação com aquilo que a gente utiliza lá na eletricidade, que é a chamada lei de Coulomb, e que fala a respeito da atração ou repulsão entre cargas elétricas. Melhor ainda, eu vou fazer uma comparação entre mecânica e eletricidade, falando de força e campo, força elétrica, força gravitacional, campo elétrico, campo gravitacional. Eu vou preenchendo com vocês uma tabela, de forma que, terminada essa comparação, a gente vai ter um resumo bem legal dessas coisas. Vamos lá? Então eu vou falar a respeito de força, depois comparação de força e campo, e depois falar especificamente de campo, de forma que eu vou falar tudo isso para o gravitacional e tudo isso depois para a parte elétrica. Essa figurinha mostra o seguinte: você tem aqui duas massas, a massa emissão, a massa emizinho, separadas por uma distância d. Bom, essas duas massas, segundo Newton, elas sempre se atraem. E essa força, indicada aqui por F, é chamada força de atração gravitacional. Pensando agora na força elétrica, você tem duas cargas aqui. No primeiro exemplo, duas cargas negativas, elas se repelem. No segundo exemplo, duas cargas positivas, também se repelem. E no último exemplo, uma carga positiva e uma carga negativa. Nesse caso, uma força de atração elétrica. Cargas de mesmo sinal sempre se repelem, cargas de sinais contrários sempre se atraem. Agora dá uma olhada nas equações. Segundo Newton, a força gravitacional ela é calculada assim. É a constante universal de gravitação, que é aquele G maiúsculo, depois o produto das duas massas, emissão e emizinho, e tudo isso dividido pela distância que separa essas massas, mas essa distância elevada ao quadrado. Já pensando na força elétrica, a chamada lei de Coulomb. A força elétrica entre duas cargas é dada por K, a chamada constante dielétrica do meio. Depois, o produto das cargas, mais as cargas colocadas em módulo. E na parte de baixo, fazendo a divisão, mais uma vez a distância que a separa, mas a distância elevada ao quadrado. Por que eu estou estabelecendo essa comparação? É óbvio que são coisas diferentes, mecânica e eletricidade. É lógico que uma trata de massas, a outra trata de cargas. Mas, se você comparar as situações, se você puder comparar as equações, você percebe que há uma semelhança estrutural, principalmente nos dois cálculos, nas duas leis, a lei de Newton e a lei de Coulomb. Agora mostrando a parte relacionada aqui a campo. Dá uma olhada, ó. Está desenhado ali o planeta Terra e num determinado ponto qualquer, que é esse pontinho aqui de cima, existe uma massa sendo atraída pelo planeta. Essa força de atração, essa força que puxa a massa para o centro da Terra é o próprio peso dessa massa. E nós temos indicados aqui ao redor de todo o planeta uns vetores, que seriam o chamado vetor campo gravitacional, que a gente costuma indicar pela letrinha G. Agora dá uma olhada a comparação com a eletricidade. Olha aqui, ó, tem uma carga central, chamada carga geradora, aqui positiva, na outra figurinha uma carga geradora, só que agora negativa. E ao redor dessa carga eu coloquei as chamadas cargas de prova. A azul positiva, essa vermelhinha aqui negativa. Aqui a mesma coisa, azul positiva e a vermelhinha negativa.
Conforme a gente sabe, ó, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, a azul é repelida pela carga central positiva, enquanto a vermelhinha é atraída pela carga central positiva. No outro desenho, carga negativa atraindo a positiva e a carga negativa repelindo a negativa. O que se percebe ao analisar essa figura é que o campo elétrico para cargas positivas é sempre um campo de afastamento, enquanto o campo elétrico para cargas negativas é sempre um campo de aproximação. Dá uma olhada ali as equações relacionadas a isso que eu comentei. A chamada força gravitacional, você pode representar pela letra F, como a lei de Newton representa, ela, no caso de um planeta, ela pode ser chamada também de o peso do corpo. E ela é calculada pegando-se a massa desse corpo e multiplicando por G. G, que nesse caso aí representa a intensidade do campo gravitacional. No caso da força elétrica, também é possível estabelecer uma relação entre a força e o campo. Dá uma olhada aqui, ó. A força elétrica é igual ao campo elétrico multiplicado pela carga de prova. Olhando isso de forma agora não vetorial, você pega a intensidade dessa força é igual à intensidade do campo elétrico multiplicada aqui pela carga, pelo módulo da carga de prova. Dando continuidade, deixa eu mostrar agora aqui, ó, como é que você obtém o valor do campo tanto gravitacional quanto elétrico, mas em função da massa ou da carga geradora. Dá uma olhada aqui, ó. Mais uma vez o desenho da Terra, a Terra a gente considera aqui com essa massa emisão. E se eu olhar um ponto qualquer próximo à superfície da Terra, esse ponto A aqui, ó, nesse ponto existe um campo gravitacional. Como é que você faz para obter esse campo em função da massa da Terra? Ó, existe uma equação para isso, mas antes dá uma olhada a comparação com a eletricidade. Ali, ó, mesma coisa, tem uma carga positiva, outra aqui uma carga negativa. Nas proximidades dessas cargas, existe uma região chamada de campo elétrico. Se eu pegar um ponto A, qualquer aqui, não há necessidade de se colocar uma carga de prova ali. O simples fato de eu ter aquele ponto próximo à carga, que é a carga geradora, já faz com que exista nesse ponto o tal do campo elétrico. Aqui um campo de afastamento, aqui um campo de aproximação. Tanto no caso gravitacional quanto no caso elétrico, é possível você estabelecer uma relação matemática para obter a intensidade desse campo, seja ele gravitacional ou elétrico, nesses pontos aqui. Dá uma olhada. No caso do campo gravitacional, ele é calculado tomando-se a constante universal de gravitação, aquela letra G maiúscula que aparece, a massa do planeta, que no caso do corpo celeste que está criando a interação gravitacional, e na parte de baixo a distância. Essa distância, mais uma vez, ao quadrado, sendo que ela é a distância que vai do centro do corpo celeste até o ponto no qual se deseja obter a intensidade do campo gravitacional. No caso agora da força elétrica, ou melhor, do campo elétrico. O campo elétrico é calculado pegando-se a constante dielétrica do meio, o módulo da carga geradora do campo e dividindo pelo quadrado da distância entre o centro dessa carga e o ponto no qual se deseja obter a intensidade do campo elétrico. Eu preciso fazer duas observações para a gente poder continuar. A força gravitacional, ela é sempre atração, enquanto a força elétrica, ela pode ser de atração ou repulsão. Essa é uma importante diferença entre mecânica e eletricidade. Outra, a constante universal de gravitação, aquele G maiúsculo, vale 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma quadrado. E ela independe de fatores quaisquer, enquanto a constante dielétrica do meio, K, ela depende do meio em que a carga está inserida. Agora que nós já demos uma olhada em boa parte aí da teoria relacionada à gravitação universal, é importante que a gente possa fazer algumas questões. Vamos lá para a primeira? A tabela abaixo resume alguns dados importantes sobre os satélites de Júpiter. Então você tem uma tabela com o nome de alguns satélites, você tem aqui o diâmetro de cada um deles, você tem aqui a distância média até o centro de Júpiter e você tem aqui o período orbital em dias terrestres. Pode continuar. Ao observar os satélites de Júpiter pela primeira vez, Galileu Galilei fez diversas anotações e tirou importantes conclusões sobre a estrutura de nosso universo. A figura abaixo reproduz uma anotação de Galileu referente a Júpiter e seus satélites. Então, o que você pode observar nessa figura aqui é que você tem alguns satélites mais próximos de Júpiter, outros satélites mais distantes. Continuando ali, ó.
Em função dessa figura, né, o examinador continua falando assim, ó, de acordo com essa representação e com os dados da tabela, os pontos indicados por 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente a... Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos agora, eu juntei na mesma tela, a tabela que foi dada pelo examinador e o esquema feito por Galileu. O que a gente pode perceber aqui, ó? Pela figura, percebe-se que o satélite 2 é o mais próximo de Júpiter. Pela tabela, corresponde a Io. Pela figura, percebe-se também que o satélite 3 é o segundo mais próximo de Júpiter. Pela tabela, corresponde a Europa. Pela figura ainda, percebe-se que o satélite 1 é o terceiro mais próximo de Júpiter, o que corresponde aí pela tabela a Ganimedes. E pela figura, percebe-se que o satélite 4 é o mais distante de Júpiter. Pela tabela, corresponde a Calisto. Assim, os pontos 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente a Ganimedes, Io, Europa e Calisto, o que vai ser a alternativa B, como é mostrado ali, ó. Ganimedes, Io, Europa e Calisto. Vamos lá para a questão número 2. Ela fala o seguinte, ó. O texto foi extraído da peça Troilo e Cressida de William Shakespeare, escrita provavelmente em 1601. Os próprios céus, os planetas e esse centro reconhecem graus, prioridade, classe, constância, marcha, distância, estação, forma, função e regularidade sempre iguais. Eis porque o glorioso astro-sol está em nobre eminência, entronizado e centralizado no meio dos outros, e o seu olhar benfazejo corrige os maus aspectos dos planetas malfazejos, e qual rei que comanda, ordena sem entraves aos bons e aos maus. Continuando, a descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima de qual das teorias? No texto extraído da peça Troilo e Cressida, percebe-se uma parte que diz: eis porque o glorioso astro-sol está em nobre eminência, entronizado e centralizado no meio dos outros. Ao se colocar o Sol no centro dos outros astros, corrobora-se a teoria heliocêntrica de Copérnico. Bom, então a gente pode responder aqui como alternativa C, a teoria heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico. Próxima questão. A questão número 3 diz o seguinte, ó. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu, nascido no ano 100 e falecido no ano 170, afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e o astrônomo polonês Nicolau Copérnico, nascido em 1473, falecido em 1543, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, ele formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua, os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, de 1571 a 1630, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, ele verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que... Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou agora analisar cada uma das alternativas para a gente ver qual delas que é correta. A alternativa A fala assim, ó, Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Pessoal, o fato de uma ideia, uma teoria ser mais antiga, não a torna mais válida que as outras. Então, a alternativa errada é essa. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, inspirado no contexto político do Rei Sol. A teoria heliocêntrica de Copérnico, ela não foi desenvolvida por motivos políticos. Então, a alternativa também é equivocada. Alternativa C. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Na época de Copérnico, a pesquisa científica ela era principalmente limitada por dogmas da Igreja Católica. Então, a alternativa também errada. Alternativa D. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. As pesquisas de Tycho Brahe e Kepler, elas não atendiam aos anseios de expansão econômica de qualquer nação.
Também errada essa alternativa. E por último, então, a alternativa E. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. As leis de Kepler, baseadas em incansáveis observações e descrições matemáticas, elas seguiam alguns elementos do chamado método científico, desenvolvido posteriormente por Galileu. Com isso, a teoria científica de Kepler, ela podia ser testada e generalizada, o que confirma como correta realmente a alternativa E. Bom, pessoal, fizemos um apanhado, apesar de breve, mas um apanhado geral sobre gravitação universal, partindo desde a época de Ptolomeu e suas concepções, até Copérnico, depois Kepler, chegando em Newton. Espero que eu possa ter contribuído aí para que você tenha recordado esses assuntos e, no caso de aparecer na prova do Enem, que você possa acertar as questões, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro, que é sobre a física nos automóveis. Valeu! Por hoje é só, mas amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem mais 4 super aulas. Todas as aulas exibidas continuam disponíveis para que você possa revisar os conteúdos quando quiser. Até amanhã!